Olá, vamos falar sobre um problema de congestionamento e intersecção. O grupo Osma Kappa vai apresentar essa abordagem para vocês. A agenda de hoje vamos falar sobre o contexto e objetivo desse problema, a abordagem utilizada, os modelos, especificamente regressores utilizados e uma conclusão final. Nosso contexto atualmente, o problema de mobilidade urbana é um dos maiores problemas de grandes cidades, por isso é tão importante estudá-lo. Nosso objetivo aqui é estimar o tempo de espera e a distância do carro até o cruzamento no momento que ele teve que parar, a partir de dados do nosso conjunto de treinamento, como data, localização do cruzamento e direção viajada. A nossa abordagem utilizada primeiro foi fazer uma preparação desses dados, em seguida uma análise exploratória desses dados e depois modelos experimentais para a gente chegar no melhor modelo de regressão multivariada. Nós notamos no nosso conjunto de dados original com essas features que valores como o path, onde a gente tem a rua de entrada, a rua de saída e a direção viajada, tem mais de 15 mil entradas únicas e são representadas por outras features. Já o Intersection ID pode ser representado pela própria combinação de cidade, latitude e longitude. E também temos features que seria o primeiro tempo total de parada que não há no conjunto de teste e por isso também foram ignorados. Realizando uma análise exploratória para cada uma das cidades trabalhadas, nesse caso aqui Atlanta, nós conseguimos observar alguns dados no pico, principalmente aqui durante a semana, e também conseguimos ver algo um pouquinho mais homogêneo durante o final de semana, com uma leve acentuação aqui para o final da manhã, início da tarde até a noite. E conseguimos enxergar alguns dados faltantes para alguns meses. Boston, conseguimos ver uma característica muito similar, porém com um tempo total de parada muito maior nos horários de rush. Já Chicago, conseguimos também olhar para a mesma distribuição, já vemos mais meses com dados faltantes e um final de semana com poucos dados e um tempo de parada muito baixo, uma característica específica para esse tipo de cidade. E Filadélfia, assim como Atlanta, nós temos aqui uma distribuição já avançando um pouquinho mais para a noite, alguns dados faltantes e um final de semana com tempo de total de parada um pouco mais intenso. Quando a gente olha por um mapa de calor para cada uma das intersecções, em Atlanta, por exemplo, a gente vê uma concentração maior muito próximo do centro da cidade, onde a gente tem um maior tempo total de parada. Já Boston, a gente vê um pouquinho mais uma distribuições para outros centros expandidos, mas ainda assim um pouco mais concentrado próximo do centro. Já Chicago, a gente já consegue ver vários centros um pouco mais expandidos, onde a gente vê bastante concentrações de tempo total de parada nesse mapa de calor. Já Filadélfia, a gente já consegue ver uma concentração um pouco maior aqui perto do centro, algumas outras um pouquinho mais localizadas e um pouco mais afastados aqui, mais próximos talvez perto das saídas das cidades, um tráfego um pouco menos intenso ali quando a gente fala do tempo total de parada nas intersecções. Quando a gente olha para a distribuição dos nossos targets, a gente vê uma similaridade muito grande entre as cidades, onde a gente pode ver um problema bem inflado em termos de zero, o que é esperado, o tempo total de parar nas intersecções seria mais próximo de uma distribuição de zero. Mesma coisa a gente observa na distância, tanto por percentil 20, 50 e 80, mesma característica para cada cidade e ainda assim uma concentração muito próxima de zero nas distribuições. Quando a gente faz uma redução de dimensionalidade das variáveis objetivos para cada uma das cidades, a gente vê tanto que Atlanta e Filadélfia têm comportamentos bem parecidos, alguns outliers, algumas coisas mais parecidas para final de semana e durante a semana, e algumas concentrações aqui um pouco similares. Já Boston e Chicago têm características bem similares, quase que uma linha aqui com algumas concentrações, alguns outliers aqui e alguns dados aqui para os finais de semana. Quando a gente utiliza essa mesma análise de dimensionalidade, só que agora fazendo agrupamento de cidades, esse grupo 3, caracterizado pela cor vermelha, aonde você tem os valores mais baixos, você consegue ver que tanto Chicago quanto Boston tem valores muito baixos, onde o teu tempo total de parada, por exemplo, está muito próximo de zero. Quando a gente olha cidades como Atlanta e Filadélfia, não. A gente já consegue ver que também temos valores baixos, mas valores mais intermediários aqui concentrando, que traz característica específica para essas duas cidades. E aqui a gente pode ver essas mesmas inspeções agrupadas pela análise de dimensionalidade em um grupamento de geolocalização para cada uma dessas intersecções, realizando um cluster que vai ser utilizado nos próximos nos modelos. Isso a gente consegue ver para Atlanta, conseguimos ver também para Boston, conseguimos enxergar Chicago com uma característica bem similar, com bastantes grupos, intersecções aqui muito próximos em alguns desses grupos e bem homogêneos intragrupos, por exemplo. E a gente já consegue ver Filadélfia
trade-off, alguma coisa mais espalhada, algumas intersecções aqui mais próximas e algumas outras fugindo aqui um pouquinho mais para saídas da cidade. Agora vamos falar dos modelos, dos regressões que nós utilizamos aqui nesse trabalho. Primeiramente, nós fizemos uma baseline com uma regressão linear, utilizando as features que nós já tínhamos no conjunto original. Nós tivemos esse resultado, que foi o resultado quando nós submetemos para o Kaggle, utilizando a métrica de avaliação MSE. Quando a gente olha a análise desses erros, nós conseguimos ver que nós tivemos um erro muito maior, por exemplo, em cidades como Atlanta e Filadélfia, e muito similares aqui Boston e Chicago, tanto para total quanto para a distância do tempo parado. Então o que nós pensamos? Vamos adicionar novas features ao nosso problema. Primeiramente, vamos discretizar os nomes das ruas, para a gente descobrir o tipo dela, se ela é uma rua, se ela é uma avenida, se ela é uma rodovia, se ela é um parque. Mesma coisa, vamos transformar nossas features de direção em graus, porque assim a gente consegue trabalhar, em vez de com uma variável categórica, uma variável contínua e não utilizar um one-hot code e trabalhar com uma dimensionalidade muito grande no nosso problema. Mesma coisa, fazer um encode ciclo tanto para hora e para mês, transformando em seno e cosseno, para a gente trabalhar também com essas variáveis de uma forma contínua e sobretudo, trabalhar, por exemplo, que janeiro, embora seja 1, ele vem depois de dezembro, que é o mês 12. Trabalhar também com a distância entre a intersecção e o centro da cidade, utilizando técnicas como Haversine e mesmo a distância de Manhattan. Olhar para o sentido de conversão. A partir da direção, se você fez uma curva à direita na intersecção, suave à direita, seguiu na mesma direção, fez um retorno e a mesma coisa para o lado esquerdo e alguns agrupamentos de horários. Também utilizamos dados climatológicos para cada uma das cidades em seus meses respectivos e a partir de dados públicos disponíveis no Google BigQuery, que é uma ferramenta da Google para Data Warehouse, a gente também adicionou features como a população, área em metros quadrados de terra e área em metros quadrados de água, conseguindo achar em cada uma das latitude e longitude qual que era seu zip code correspondente. Com isso, nós adicionamos outras 36 features possíveis de ser utilizadas nos nossos próximos modelos. E aí, a gente ainda com as features da baseline, nós testamos outros regressores. Tanto uma SVN, árvore de decisão, floresta, rede neural e uma Light GBM. No qual a gente não teve muitas diferenças ainda, embora nós tivemos uma rede neural com um resultado melhor. Então vamos adicionar mais features nos modelos que nós tivemos, ou nas técnicas que nós tivemos melhores resultados, tanto na regressão linear quanto na rede neural. A gente ainda teve aqui, não teve muito avanço em termos das métricas de RMSE quando reportado para o Kaggle. Então vamos fazer o seguinte, quando a gente olha características diferentes, como nós vimos naqueles gráficos anteriores, para cada uma das cidades, vamos fazer modelos diferentes para cada uma das cidades. E aqui foi a métrica que nós tivemos para cada uma das cidades, porém nós não avançamos muito em relação à própria métrica que nós tínhamos a baseline. Como nós temos um problema muito inflado com zero, por que não talvez a gente usar um classificador no qual a gente vai classificar aqueles dados targets que são zero e a gente vai deixá-los como zero, e aqueles não zeros nós vamos fazer um regressor. Foi um outro teste que nós fizemos combinando tanto um SGD aqui, que é um estocástico decrescente, mais uma regressão linear para depois fazer os não zero, e ainda assim também não tivemos muito avanço em relação aos nossos melhores modelos que tinha sido até então rede neural e baseline. E por fim, vamos usar a nossa própria clusterização de geolocalização para cada um dos nossos modelos, para que a gente possa também fazer uma análise utilizando os clusters agora como uma feature categórica. E a gente obteve esse resultado quando submetido para o Kaggle. Dito isso, o nosso melhor resultado foi uma rede neural artificial com esse valor de 78,67. Qual que foi a nossa conclusão do trabalho? Primeiro foi um trabalho que nós tivemos que fazer um feature engineer muito grande, trabalhando com bases adicionais e a partir das features que já existiam no conjunto de treinamento, trabalhar com inúmeras outras features e ter uma criatividade para alguma dessas features que poderiam ser features categóricas, talvez se tornarem features contínuas para a gente não ter um problema de dimensionalidade no nosso modelo. Claro que muito dos nossos experimentos foi o tempo de processamento. O tempo de processamento baixo do nosso modelo permitiu que nós fizéssemos vários experimentos com vários regressores, vários modelos e combinações diferentes.
Nós temos um problema que tem uma dificuldade muito grande. A gente tem uma base de teste depois muito grande para ser testada, alguns números inflados com zero e várias cidades. Com certeza ainda tem outros objetivos, mas a gente entendeu que temos um resultado muito satisfatório. Muito obrigado e agradeço a participação tanto do projeto quanto do curso.